Muito bem, amigos, de volta aqui com o nosso curso de conhecimentos bancários 2015, módulo intermediário, agora na aula 18. Mais questões de concursos anteriores para você treinar, praticar aquilo que você aprendeu ao longo do módulo anterior, do módulo básico, ao longo das 13, 14 aulas de conteúdo que vimos aí no módulo intermediário e com base no estudo do livro, ok? Muito bem. Na aula 18 temos duas questões e uma delas é muito interessante. Essa primeira questão, ela derrubou muita gente e é uma questão bem feita, assim, adoro questões assim. Questão curta, né? Uma questão sintética, curta, bem feita, bem trabalhada e que testa realmente o conhecimento do aluno, ok? Do candidato. Observe. César Gran Rio, que está de parabéns com essa questão aí, 2014, Banco do Brasil. Observe. Fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, SFN, instituições financeiras bancárias e instituições financeiras não bancárias. Desculpe aqui, foi erro meu, eu acabei não separando aqui. Instituições financeiras bancárias, instituições financeiras não bancárias. Nesse enfoque, qual enfoque? No enfoque dessa divisão entre instituições financeiras bancárias e não bancárias, pertencem ao grupo das instituições não bancárias, dentre outras, os bancos. Epa! É aqui onde o aluno não entende. Mas eu falo daqui a pouco, vou deixar que você me diga. Qual desses bancos não são instituições bancárias? Uai, professor! Se você é mineiro, né? Se você é baiano, oxente, professor. Mas ele não está dizendo instituição financeira bancária, professor. Então, nesse enfoque, pertencem ao grupo das instituições não bancárias, dentre outros bancos. E aí? Como é que um banco pode pertencer ao grupo das instituições não bancárias? E aí? E aí teve aluno de um cursinho, onde eu estava corrigindo para eles a prova, né? Fui contratado para corrigir a prova e teve aluno dizendo, professor, vamos entrar aí com recurso. Não, a questão está perfeita. Vamos lá, tente resolver. Pô, muito bem, daqui a pouco explico o que é, que bicho é esse. Mas eu quero que você marque aqui qual desses bancos, desse tipo de banco, não é uma instituição financeira bancária. É banco, mas não é instituição financeira bancária. Tente resolver. Bem, pessoal, eu imagino que você tenha errado essa aqui. Mas se você acertou, parabéns. Parabéns. Em geral, quando eu estou ensinando sobre bancos, eu falo sobre esse tipo de coisa. Em geral, eu falo. Às vezes eu deixo para falar quando aparece alguma questão cobrando. E sempre coloco alguma questão cobrando. Eu sempre coloco na solução de questões alguma questão cobrando isso aí. Foi o caso agora. Eu não disse lá atrás, mas vou utilizar essa questão para ensinar para vocês isso aqui. Pessoal, é o seguinte. Nós temos no mercado uma classificação, né? As instituições financeiras, elas podem ser bancárias, atenção, ou não bancárias. Você deve estar encucado aí, mas professor, tudo bem que elas possam ser bancárias e não bancárias, mas como é que uma instituição não bancária pode ser banco? E aí? A questão é a seguinte, isso vem da definição. Qual é a definição para instituições financeiras bancárias, instituições financeiras não bancárias? Eu vou falar, depois eu explico. As instituições financeiras não bancárias, elas são assim chamadas, não bancárias, porque elas não multiplicam moedas. Agora você saltou da cadeira para trás, cuidado para não se machucar, hein? Vá devagar. Bancos, pessoal, instituições financeiras bancárias, elas multiplicam moedas. A forma como elas emprestam,
elas captam empréstimos. O dinheiro sempre volta ao banco. Lembra de um banco comercial, por exemplo? O dinheiro sempre volta a um banco comercial. Como assim, professor? Eu não entendi ainda. Ok. Você toma emprestado R$1.000 de um banco comercial para poder montar uma banquinha de cachorro-quente. Ok? Tudo bem. E aí você vai vender o cachorro-quente. Vai vender cachorro-quente. Ok. Você vai arrecadar mais dinheiro, o que se espera, né? Você vai conseguir um superávitzinho e aí você vai guardar onde? No banco. Então, o dinheiro que sai do banco está voltando para o banco. Há até um cálculo para mostrar isso aí, o multiplicador bancário, há até um cálculo. A gente não vai precisar disso aqui, porque não é aula de economia, apenas conhecimentos bancários. Mas o dinheiro vai retornar ao banco, ok? O banco consegue multiplicar moeda. Então, de repente, um banco empresta aí R$300.000 para uma empresa montar, para a montagem de uma pequena fábrica, ok? Aquela fábrica de sandálias, por exemplo. Ela vai vender as sandálias, ela vai arrecadar dinheiro e não vai guardar esse dinheiro, em tese, debaixo do colchão ou no cofre. A empresa vai fazer o quê? Voltar com o dinheiro para o banco. Muito bem. O banco vai arrecadar aquele dinheiro daquela indústria e vai emprestar de novo. E assim por diante. O banco vai estar sempre emprestando. Não sei se você se lembra de uma equaçãozinha que eu mostrei aqui. Lá, quando eu ensinei Banco Central, eu disse a você que todo depósito à vista no sistema bancário, ele só tem 3 destinos. Eu disse a você, o encaixe técnico, que é aquele percentualzinho que é deixado em cofre, ou em cofre ou nos próprios caixas ali, para honrar os compromissos diários do banco. Então, gira em torno de 10%. O encaixe técnico, que é esse aí, o recolhimento compulsório, que já falamos o que é aquele percentual que o Banco Central recolhe aos seus cofres. O que sobra é para emprestar. Então, o banco vive de empréstimos. Quando o banco empresta, aquele dinheiro dá voltas pelo mercado, mas retorna ao banco. Então, bancos, instituições financeiras bancárias, elas são também chamadas de instituições financeiras monetárias. Se o autor da questão tivesse utilizado a expressão monetárias e não monetárias, talvez você entenderia melhor. Monetárias e não monetárias. Não monetárias. Ok. Instituições financeiras monetárias e não monetárias. Ok. Então, as instituições financeiras monetárias, elas multiplicam moeda. Ok? O multiplicador de moeda funciona perfeitamente nelas. A função de multiplicar a moeda no mercado. Então, instituições financeiras monetárias, que são também chamadas de bancárias, instituições financeiras não monetárias, que são chamadas também de não bancárias. A questão é que tem banco que não é instituição financeira monetária. Tem banco que não é instituição financeira monetária, ou seja, não é uma instituição financeira que consegue multiplicar essa moeda como fazem os outros bancos. Então, vamos ler de novo a questão? Fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, SFN, instituições financeiras bancárias e instituições financeiras não bancárias. Nesse enfoque, pertencem ao grupo das instituições não bancárias, dentre outras, os bancos. Então, você observou aí? Se você trocar aqui por, olha aqui, se você disser assim, nesse enfoque, pertencem ao grupo das instituições não monetárias, ou seja, que não multiplicam moedas. Há muita coisa para se dizer sobre isso. Eu estou resumindo aqui para você entender a questão e responder qualquer questão desse tipo. Mas o assunto é mais complexo, é mais demorado. Isso a gente vê em aula de economia mesmo, e principalmente economia monetária. Ok, então, nesse enfoque, pertencem ao grupo das instituições não monetárias, dentre outras, os bancos. E aí? Letra E, os bancos de investimento. Os bancos de investimento são instituições financeiras não monetárias. Em outras palavras, instituições financeiras não bancárias. Embora no nome é banco de investimento,
embora ele também capta de agentes superavitários e empresta ou financia deficitários, ok? Mas isso é feito com muita restrição. Além do mais, muito restrito mesmo, essa coisa de captar de superavitários e emprestar a deficitários é muito restrito aqui no banco de investimento. O banco de investimento ele é mais para assessoria, colocação de ações no mercado, assessorar na oferta inicial de ações, ok? Trabalhar com a administração de grandes fortunas, esses agentes superavitários, ok? Então o banco de investimento é uma instituição financeira não monetária e, como também é sinônimo a expressão, não bancária, ok? É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha entendido essa questão, uma questão realmente, esta sim, tem uma complicação maior, mas uma questão muito interessante, até para você passar a entender o assunto, né? Muito bem, temos mais uma aqui do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, Fundação Getúlio Vargas, 2014. O sistema normativo, a gente já falou sobre ele, né? Então a gente vai passar rapidamente por essa questão. O sistema normativo é composto pelas entidades que regulam e fiscalizam o funcionamento do sistema financeiro nacional. Por esse motivo, estão no topo do organograma, ou seja, as outras instituições, por esse motivo estão no topo do organograma, ou seja, as outras instituições têm que, obrigatoriamente, acatar as decisões do sistema normativo. Já vimos isso. Entre as entidades que compõem o sistema normativo, encontram-se. E aí, quais entidades aqui compõem o sistema normativo? Vamos lá? Letra A. Sociedades corretoras distribuidoras? Não, elas não normatizam, elas não emitem normas. Bancos múltiplos de investimento? Também não, são operadores. Letra C, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal? Também não, são operadores, nós vimos numa questão aqui, inclusive. Letra D, Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Aqui está a resposta. Tanto o CMN como o Banco Central são entidades normativas, nessa classificação, né? Eu prefiro a classificação, eu já falei aqui, que classifica em três grupos: normativos, fiscalizadores e operadores. Aí o Banco Central, eu costumo colocar, no meu livro eu faço isso, colocar o Banco Central como supervisora. Mas o Banco Central também normatiza. No próprio livro eu digo aí que uma entidade, você vai ter que verificar qual é a função que prevalece. Se é função normatizadora, se é função fiscalizadora ou operadora, aquela que prevalece. Mas, na verdade, uma entidade como o Banco Central, que eu classifico como fiscalizadora, ela também normatiza. Para aqueles autores que classificam, que usam apenas dois tipos na classificação, normatizadoras e operadoras, o Banco Central entra como normatizador. Ok? Então, a resposta é a letra D, Conselho Monetário Nacional e Banco Central. Por que não letra E? Bolsa de Valores e Comissão de Valores Mobiliários. A Bolsa de Valores não é, nessa classificação, não é normatizadora, é operadora. Então a resposta é a letra D. Mas, pessoal, antes de terminar essa aula, eu vou voltar lá na questão anterior, onde eu disse para você que a resposta é a letra E, banco de investimento. Realmente, desses bancos aqui, o banco que é uma instituição financeira não monetária, pelos motivos que eu citei, é o banco de investimento. Agora, eu esqueci de falar para você, por que não as demais? Ora, da letra A à letra D, todos esses aí, são bancos que fazem a multiplicação da moeda. São bancos que a função de captar de agentes superavitários e emprestar ou financiar os deficitários, ela é feita em toda a sua plenitude, ok? Exemplo, bancos comerciais, óbvio, né? Bancos múltiplos com carteira comercial. Ele colocou bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, né? Na verdade, esse banco múltiplo da letra A, ele vai ter que ter uma carteira aí, comercial ou de investimento, né? Lembra?
Letra D, cooperativos, que são os bancos comerciais cooperativos, e bancos de investimento. Cuidado, porque ele colocou cooperativos, ele não diz cooperativas. Atenção, se ele dissesse cooperativas, né, aí a letra D também estaria certa. Ele colocou cooperativos, bancos cooperativos. Até porque lá ele disse, olha, nesse enfoque, pertencem ao grupo das instituições não bancárias, dentre outras, os bancos. Dentre várias, né? Os bancos cooperativos, não, bancos cooperativos são bancos comerciais cooperativos, ou múltiplos cooperativos, eles trabalham emprestando, financiando, captando, etc., levam a sério essa função, e eles, portanto, trabalham no varejo, multiplicam moeda, sim, diferente do banco de investimento. É isso aí, eu espero que você tenha gostado de nossa aula, essa aula aí com bastante exercício, né? Com 2 bons exercícios, e a partir da próxima aula nós vamos continuar com mais assuntos, salvo engano é cooperativa, vamos estudar cooperativa. Isso aí pessoal, até lá, até a próxima.